Selecionar cavalo é ter um bom castrado. Começa por aí, você castrar um bom cavalo é sinal que você está selecionando bem. Comprei o pai dele, potrinho. Comprei a mãe dele, foi um embrião feito em casa, que nasceu. E aí, depois de 10 anos de trabalho, é o resultado, né? Olá, seja bem-vindo a mais um MMTV especial com as reportagens da 6ª edição da Exposição Brasileira do Criador. E ainda... Conhecimento não vale de nada se não é passado adiante. Então a gente vê uma necessidade muito grande dos criadores da raça ter acesso a conhecimento técnico-científico aplicado ao manga larga machador. Outro, ele precisa dormir, acordar, levantar e mamar. Se ele se comporta de maneira diferente, é sinal de alerta. Hoje é um dia histórico para nós. Nós tivemos aprovação por unanimidade de tópicos muito importantes, que são fundamentais para seguirmos crescendo. Fique com a gente, o MMTV está no ar. A Assembleia Geral Extraordinária foi realizada no Tatersal do Parque da Gameleira. Após a conferência e assinatura no livro de presença, os associados, que vieram de várias regiões do país, estavam aptos a decidir sobre as atualizações do Estatuto. Eduardo Mendes veio do Piauí, titular do Aras Vale da Alegria e presidente do Núcleo do Estado, fez questão de participar deste momento. Sempre é muito importante, né, a gente estar presente nas decisões da associação, porque isso nos entusiasma cada vez mais a ser um criador e saber da responsabilidade que a gente tem junto a essa associação. João Manuel de Andrade veio de Araçatuba, no interior de São Paulo. Eu saí de lá e vim até aqui para essa eleição porque eu achei muito importante as pessoas terem acesso à votação das próximas eleições, estando em qualquer lugar do Brasil. O Brasil é muito grande, a raça pega o Brasil inteiro. Nós temos que ter representação de todos os estados do Brasil. Às 15 horas, o presidente do Conselho Deliberativo Superior, Carlos Augusto Mota, fez a primeira convocação, conforme prevê o Estatuto. Hoje, dia 2 de abril de 2025, conforme a ordem do dia, a Assembleia Geral da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Machador, em primeira chamada às 15 horas, ainda não com a presença de todo o quórum, possibilitando, de acordo com o Estatuto, a segunda chamada às 16 horas, momento no qual nós faremos a abertura da nossa Assembleia Geral. A Assembleia teve início às 16 horas, logo após a segunda convocação. Eu, Carlos Augusto Amorim da Mota, presidente do Conselho Deliberativo Superior da BCC-MM, declaro aberta a nossa Assembleia Geral Extraordinária. Para tanto, seguindo os ditames de uma Assembleia e do nosso Estatuto, proponho aos senhores a eleição do presidente desta Assembleia, o qual proponho o Dr. Guilherme de Farias, inscrição na BCC-MM, número 9080-8, sufixo GF2, área GF2. Com a aprovação dos presentes, o advogado Guilherme Faria, associado e membro da Comissão de Ética da ABCC-MM, foi designado para presidir os trabalhos, indicando o associado João Bosco Tonucci como secretário. Também de forma unânime ficou definido que os 4 eixos de atualização do Estatuto seriam votados separadamente. A qualificação da ABCC-MM como organização social que permite a gestão do Parque da Gameleira foi o primeiro ponto analisado e aprovado por unanimidade. Aprovado por unanimidade a qualificação da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Machador enquanto uma organização social. Muito importante isso, muito importante. Na sequência, foi votada a implementação do voto eletrônico, com mais uma aprovação unânime. Está aprovado o voto eletrônico, então.
A previsão no Estatuto da ABCC-MM do processo antidopagem foi o terceiro ponto analisado e também por unanimidade aprovado pelos associados. Ao doutor Maurício, que dirigiu isso aí durante um ano em Burdoada, meus parabéns à doutora Cíntia e todo o CDT, né? Por fim, a aprovação mais uma vez unânime das adequações ao Estatuto para proporcionar maior governança, assegurar agilidade nos processos e garantir mais representatividade à ABCC-MM. Também aprovado por unanimidade. Senhoras e senhores, antes do encerramento e da assinatura da ata da Assembleia, a presidente Cristiana Gutierrez fez um agradecimento aos presentes e a todos que participaram do processo de atualização do Estatuto. Para chegarmos até aqui com essas propostas estudadas, trabalhadas nesse ponto, nós contamos com a equipe técnica, profissionais, da maior qualificação possível para estudo de todos esses temas. Hoje é um dia histórico para nós. Nós tivemos aprovação por unanimidade de tópicos muito importantes, que são fundamentais para seguirmos crescendo, seguirmos evoluindo como instituição, para a nossa raça e para todos nós, criadores e associados da ABCC-MM. Os associados celebraram as atualizações estatutárias. Principalmente desse voto eletrônico, a gente que está tão distante daqui na região Nordeste, toda eleição, às vezes a gente falhava, não participava, e esse processo agora do voto eletrônico torna possível todo mundo, mesmo com a distância, contribuir para a eleição da associação. Essa Assembleia, para poder aprovar isso, a questão do doping e a questão da modernização, de avanço do Estatuto da Associação, para poder administrar o parque, nós só estamos crescendo, estamos evoluindo, isso é para frente, isso serve para todo mundo. Todos os temas eram muito importantes para a associação evoluir, para o crescimento da associação. A gente está lidando com uma diretoria muito séria e com boas intenções, e nada mais justo do que a gente sair da Bahia, pegar a estrada, todo mundo vir e exercer o direito de voto e aprovar esse estatuto. Alterações condizentes com o patamar alcançado pela ABCC-MM. Um estatuto moderno, transparente, com governança, um dos melhores estatutos de entidades do agronegócio do Brasil, sem sombra de dúvida. As propostas de atualização do estatuto aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária serão agora registradas em cartório para conhecimento não só dos associados, como de toda a sociedade. E em breve estarão disponíveis em todos os canais oficiais da ABCC-MM. Eu acho que o sentimento que fica é um sentimento de gratidão, né? As pessoas que vieram, as pessoas que entenderam a proposição da diretoria, né? da associação. E todos os pontos aqui aprovados, né? E pautados e aprovados por unanimidade, é bom ressaltar, eles são muito importantes para o futuro da nossa raça. Hoje nós temos 26 mil associados. 26 mil associados, nós temos hoje maior do que receita, maior do que muita cidade do Brasil. Então hoje nós temos uma outra amplitude, não é aquela associação de 3 mil, 2 mil pessoas, daquele pequeno grupo, né? Hoje nós estamos falando de uma diversidade. Então eu acredito que veio para modernizar, para atualizar e para galgar um grande passo. Nós, associados, e o nosso cavalo merece isso. E a gente só tem a agradecer o apoio, agradecer, né, aqueles que estão caminhando aí em prol da nossa raça, que vieram até aqui se manifestar de forma democrática, ampla, e a gente fica muito feliz e dizer que seguimos aí trabalhando pela evolução da nossa raça e até o dia 31 de dezembro de 2025, agora, podem ter certeza que essa diretoria continua trabalhando em prol do Manga Larga Machador. Agora não saia daí, porque a gente vai para um breve intervalo e na volta... Assim como no futebol, todo time tem um camisa 10, no Machador não seria diferente. Você vai conferir a escalação de alguns aras para a Exposição Brasileira do Criador 2025. Os casos de potros prematuros ou desmaturos têm se tornado cada vez mais frequentes. Então podem ser potros que não vão mamar direito, potros que não vão acompanhar bem a égua.
Prepare-se para a nova temporada de uma das séries mais emocionantes e assistidas do MMTV. Começa agora a série Campeões Nacionais. A partir de hoje, você vai conhecer a trajetória dos marchadores. Desde 2016, a série tem levado aos fãs do Manga Larga Marchador a jornada dos grandes campeões da exposição nacional. Está aí comprovado que o caminho ainda é da genética do bom animal, né? Cada episódio documenta a dedicação, os desafios. Se eu não me engano, foi 10 meses tratando a égua, tratando a lesão dela. Aí deu primeiro prêmio, deu reservado. Aí sabia que ali poderia ser ela. A campeã das campeãs nacional de marcha picada deste ano de 2023 é Paquita Canabrava do Gonçalo. E as conquistas dos criadores, treinadores e, claro, dos campeões. Celeste nos transformou. Nós somos um Aras que temos uma égua campeã das campeãs como referência. Se você já acompanha a série, sabe que cada história é marcada por superação, paixão, sonhos. Eu acordei assim, pai, sonhei com um negócio. Eu fiz assim, eu também. Aí, o que foi que sou eu? O fuzil ganhava a marcha categoria e tu tirava uma foto em pé, em cima dele com os 2 troféus. Não é possível ser a mesma coisa. Se ainda não conhece, é hora de se apaixonar pela tradição, raça e excelência do Manga Larga Marchador. A maioria das pessoas que me telefonam procurando por comprar cavalo é pela matéria que a MMTV fez. Reviva os momentos mais emocionantes e descubra o esforço e a paixão por trás de cada conquista. Imagens exclusivas dos bastidores e da vida dos grandes campeões. Prepare-se para se emocionar. Prepare-se para ser surpreendido. Vem aí a nova temporada, a trajetória de um campeão nacional. Uma produção exclusiva MMTV. Patrocínio Fiat Titano. Realização ABCCMM. Juntos pela evolução da raça. Quando o assunto é competição, escolher os melhores animais e definir a estratégia certa faz toda a diferença. No Manga Larga Marchador, os criadores analisam com atenção os seus plantéis para levar à pista os animais mais preparados. E na exposição brasileira do criador, essa seleção foi fundamental para alcançar resultados. Confira. Assim como no futebol, onde o técnico analisa o desempenho de cada um dos jogadores para definir a melhor escalação, no Manga Larga Marchador, o criador avalia todo o plantel e, com o apoio da equipe, seleciona os animais que irão para a pista competir e, claro, representar o trabalho de criação. Aqui na exposição brasileira do criador, 144 criadores trouxeram 435 animais e cada um com uma estratégia diferente. Quando a gente vai fazer um time para a exposição, a gente tenta trazer um pouco de cada coisa. Então, ver alguns potros, algumas potras, alguns cavalos, éguas, né? A gente tenta dividir dessa forma, não vir muito, para não caírem tanto juntos, né? Então, vieram, na verdade, 13, 7 puxados e 6 montados. A gente avaliou quais que estavam em melhores condições, né? Aqueles que deram a idade também, ficaram alguns que, infelizmente, por pouquinho tempo não conseguimos trazer por conta da idade. Outra coisa que a gente costuma olhar é a idade entre eles, para ver se não vão cair nas mesmas categorias, né, por conta da apresentação, para ver, para não chocar, né? Então a gente prefere que caia um em uma categoria, outro em outra separada. A gente acha que aumenta um pouquinho a nossa chance. Escalamos 6 animais aí para competir nessa exposição, está muito pesada, né? Mas estamos confiantes, estamos animados. Para o julgamento dos puxados, eles trouxeram algumas apostas. Tem um potro, por exemplo, muito bom de andar, que chama General, que vai andar ainda, muito bom. Tem os potros mais completos, foram os 2 que foram campeões, que é o J Quest e o Busquets, né, que já foram campeões. É que estrearam os 2 potros, primeiros filhos do Figo,
um nosso e um do Ressaca, que é sócio do cavalo também, e os dois subiram rampa. Já Marcelo Araújo aguardava uma de suas estrelas entrar em pista. Nas fêmeas nós trouxemos uma potrinha mirim, que a gente acredita muito. Essa potra é filha da nossa principal égua, que é a famosa Lua de Prata, né? E desde nascidinha ela é uma potra que sempre encantou. Então vai estrear numa exposição muito difícil, mas é uma potra que a gente acredita muito. Vamos ver como é que vai sair aí. E não é que ela se saiu bem, a potra garantiu o título de campeã de marcha e de categoria. E no grande campeonato foi primeiro prêmio grande campeã jovem da raça. E assim como todo time tem um camisa 10, no Aras Agrotexas não seria diferente. Tem um potro preto nosso, que é filho do Esteio, né, Helena. A Helena foi campeã das campeãs lá no CBM de Caxambu. Quando ela era potra, aí ela virou égua, a gente fez o cruzamento e depois o filho dela foi campeão dos campeões no CBM, agora no último CBM. Foi uma infratora da Agrotex, foi muito legal isso. Como criador foi a primeira égua que eu tinha, né, em pista, a primeira potra. Depois veio o potro, fez o mesmo resultado, foi muito legal. E ele entrou em pista no campeonato Potro Maior. Marcelo e Yuri também acompanharam seus animais no mesmo campeonato. E o resultado teve dupla comemoração. Infrator da Agrotexas, campeão de marcha e de categoria. Esse é o resultado de criação. Eu comprei o pai dele, potrinho. Comprei a mãe dele, foi um embrião feito em casa, que nasceu. E aí, depois de 10 anos de trabalho, aí o resultado, né? Você imagina, trabalho dia a dia aí, a gente com coração, com investimento, e acabou realizando o sonho nosso. E no último dia da exposição, o potro ainda conquistou o título de reservado grande campeão jovem da raça. E o Aras Yuri também saiu com título. O primeiro prêmio de marcha foi de General do Yuri e o primeiro prêmio de categoria, Fígaro Ressaca do Yuri. A estratégia do Aras CSJ foi trazer os filhos de um dos principais reprodutores do Aras, Cabir da Pedra Forte. Fez 2 campeões aí, que foi o Luxo na categoria Potro, Luxo CSJ, e a Maldiva foi campeã agora na categoria Potro Mirim. Então sua escalação acabou dando certo logo de primeira, né? Foi legal, fiquei muito contente. Sinal que estamos aí, tá dando certo, o Garanhão tá produzindo bem. É um sonho, né, de você chegar, vir numa exposição do criador e fazer alguns campeões, é sonho de qualquer criador, né? Sonho que continuou virando realidade. No último dia da exposição, ele subiu a rampa mais uma vez, com Luxo CSJ. O potro conquistou os títulos de campeão dos campeões jovem de marcha e ainda primeiro prêmio grande campeão jovem da raça. O Luxo foi o seu camisa 10? Foi ele, foi o camisa 10 aí. O empenho grande do Gilmar, nosso puxador, trabalhou firme com ele e o resultado veio. Foi muito bom. O Aras AD também comemorou os bons resultados com os animais que trouxe. Eu trouxe o canário do AD, ele ficou reservado de marcha e reservado de categoria, né? E aí o demolidor do AD, esse ficou campeão de marcha e reservado de categoria. E trouxe o Dorron do AD também, que é criação minha, que esse ficou o primeiro prêmio de categoria ontem, né? Então, 3 animais e 5 rampas ontem, né? Então isso é muito gratificante. Demolidor do AD conquistou ainda o primeiro prêmio campeão dos campeões jovem de marcha picada. E o Aras AD trouxe mais uma potra em parceria com Aras Vale das Paineiras. Para a Ana Flávia, o foco esse ano foi a principal reprodutriz do Aras, Corsa da Pedra. Esse ano a gente só veio com o animal, com a Jordânia do Vale das Paineiras, em sociedade com o Aras AD, porque a gente falou, não, esse ano a gente vai focar na Corsa, ela é neta da Corsa. Ontem 2 filhos da Corsa foram campeões, então a gente quer fazer a sucessão da Corsa, que já foi 2 vezes grande da raça. Antes do campeonato, uma troca de ideia com o apresentador. E então, a potra entra em pista, com mais 7 animais. Uma disputa difícil. Jordânia do Vale das Paineiras ficou em 4º lugar. Mas no pódio da categoria,
a rampa veio. Subir essa rampa é mais emocionante que qualquer rampa, até da Nacional, porque a criação nossa vem de casa, de uma égua que a gente espera muito, então ela é neta da Corsa, então pra gente já chegamos onde a gente queria. Primeira geração, que são os filhos, sobe a rampa, e agora a segunda geração, que são netos, e sobe a rampa, né? Então a genética está dentro de casa mesmo, né? O bom desempenho em pista não se define apenas pela estratégia. Criação envolve amor, dedicação, investimento e conhecimento. E juntos, esses elementos podem ser a chave para conquistar o tão sonhado título. E não saia daí, porque depois do intervalo tem mais reportagens sobre a Exposição Brasileira do Criador. A gente volta já já. A colostragem ela precisa acontecer até 24 horas de vida. Depois disso, o intestino do potrinho não vai absorver mais aqueles anticorpos que são ofertados pelo colostro. Além de obter resultados nas pistas, ter bons castrados no plantel é sinal de que o trabalho de seleção leva em conta a essência do manga larga marchador. Comemoramos 20 edições de história, cultura e paixão pelo manga larga marchador. Desde 2022, as cavalgadas temáticas transformam roteiros históricos, culturais e turísticos em experiências inesquecíveis. Cavaleiros e amazonas exploram o Brasil, compartilhando momentos de confraternização, boa prosa e muitas aventuras. Sempre na companhia do manga larga marchador. 8 estados percorridos, 2.249 participantes, 1.386 conjuntos reunidos, 400 quilômetros de trilhas. Cada roteiro, um convite para redescobrir as maravilhas do Brasil e celebrar a paixão pelo manga larga marchador. Até o final do ano chegaremos a 30 edições e você é o nosso convidado. Viva essa experiência. Redescubra o Brasil montando o manga larga marchador. Na nossa série sobre os cuidados essenciais com as éguas e os potros, nós vimos a importância de atenção logo após o nascimento, garantindo que o potrinho receba os primeiros cuidados e tenha os sinais vitais estáveis. Mas e quando algo não sai como esperado, hein? O que fazer para agir rápido e garantir a saúde do recém-nascido? A médica veterinária Sara orienta. Caso o potrinho não mame o colostro, é sinal de que algo não vai bem. A colostragem ela precisa acontecer até 24 horas de vida. Depois disso, o intestino do potrinho não vai absorver mais aqueles anticorpos que são ofertados pelo colostro, né? Não só os anticorpos, como outras substâncias também importantíssimas para o desenvolvimento intestinal e orgânico desse potro. Se até 24 horas esse potro não mamou ou teve uma mamada ineficiente, a gente ainda consegue oferecer um colostro para ele. E aí é importante que a gente tenha um banco de colostro na nossa propriedade para que a gente tenha essa carta na manga. Porém, só é possível oferecer esse colostro nas primeiras horas de vida. Caso essas 24 horas tenham passado, esse potro não vai mais absorver o colostro, né? As barreiras intestinais elas já vão ter se fechado. Uma alternativa é o plasma. O plasma não tem todas as substâncias do colostro, ele não substitui o colostro, mas ele é uma alternativa nesses casos em que a colostragem não é mais possível. O plasma ele vai fornecer anticorpos para esse potrinho, para que ele consiga enfrentar
com mais facilidade, né, as adversidades que ele vai encontrar ao longo do seu desenvolvimento. O plasma pode ser um aliado no tratamento de problemas respiratórios e outras doenças, como pneumonia e infecções. Além disso, o potrinho pode ter dificuldade para mamar devido à baixa habilidade materna da égua, pela rejeição pós-parto ou ainda por não ter uma mãe dominante, podendo ser adotado por outra égua. Nesse caso, a gente precisa trazer a égua, trazer o potro, fazer um protocolo de adoção para que essa égua aceite esse potro, para que esse potro consiga mamar e realizar uma colostragem efetiva. Depois do colostro, a próxima preocupação é com o mecônio. É preciso atenção. Observar se ele eliminou o mecônio ou se ele está fazendo uma mímica de defecação muito insistente, né? E aí provavelmente esse potrinho ele tá com uma retenção de mecônio e a gente precisa intervir. Nesse caso, o plasma também vai ajudar, assim como a administração de enemas, com o objetivo de estimular o intestino do potro. Nesse início, a diarreia também é muito comum. Principalmente em propriedades onde o ambiente é muito contaminado, onde a gente tem uma alta taxa de lotação, e aí esses potrinhos eles podem apresentar diarreia ali nos primeiros dias de vida, que também deve ser uma coisa muito bem assistida. Por isso é preciso saber diferenciar a diarreia do cio do potro, que vai acontecer com cerca de 7 dias de vida, da diarreia patológica. A diarreia do cio do potro ela é transitória, o potrinho ele não vai apresentar nenhum sintoma de desconforto, ele não vai deixar de mamar, essa diarreia não tem mau cheiro. E a diarreia patológica não, o potrinho já fica mais sentido, ele desidrata, ele para de mamar, a diarreia cheira muito forte e precisa ser assistido o mais rápido possível. Outra questão muito recorrente são os problemas umbilicais. A gente precisa lembrar que o umbigo ele está ligado ao fígado e à bexiga dos potros, então é uma porta de entrada muito importante para patógenos que podem desencadear uma infecção sistêmica nos potrinhos. Então, por esse motivo, o umbigo ele precisa ser muito bem cuidado, ele precisa ser muito bem curado até que ele caia, para que a gente não tenha nenhuma rachadura, nenhuma lesão de base de umbigo que possa levar aí uma infecção mais grave. Eles também podem nascer com desvios de aprumos já perceptíveis e é importante tratar logo no início, com auxílio de talas corretivas, ferraduras ortopédicas e técnicas de ferrageamento. A gente tem alguns casos de problemas de aprumo que eles atrapalham muito esses potros ali na deambulação, nos primeiros momentos de vida, nas próprias mamadas, né? Então é muito importante observar como é que está a ossatura desses potros, como é que está a questão dos aprumos desses potrinhos também. Os casos de potros prematuros ou desmaturos nascem com características de prematuridade e são conhecidos como potros imaturos. Podem nascer na data prevista, com características de prematuridade, ou eles podem nascer antes da hora. Então, podem ser potros que não vão mamar direito, potros que não vão acompanhar bem a égua, potros que vão ter dificuldade em levantar para mamar, potros que não sabem deitar, potros que nasceram com algum grau de imaturidade em algum órgão, imaturidade pulmonar, imaturidade renal, imaturidade intestinal, e aí eles vão mamar. Eles vão ter uma cólica, um desconforto abdominal, porque o intestino ainda não está maduro o suficiente para receber alimentação. Esses potros precisam de maior cuidado, por isso é necessário um médico plantonista disponível na propriedade. Essa categoria de potros, no geral, ela é uma categoria muito desafiadora, que precisa de suporte imediato, para que a gente consiga reverter o quadro ou pelo menos dar suporte a esse potro até que o sistema dele esteja apto para funcionar sozinho. O potro saudável é sempre um indivíduo muito ativo. O potro ele precisa dormir, acordar, levantar e mamar. Acompanhar a mãe, correr, pular, brincar. Se ele se comporta de maneira diferente, é sinal de alerta. Quando você vê um potrinho no piquete que está ficando muito deitado, que está desanimado, que ele está caminhando prostrado, com a cabeça baixa, com as orelhinhas abertas, isso é sinal de um potro doente.
E aí é muito importante que esse potro seja resgatado do piquete, ele venha até o local mais próximo para que ele seja examinado e para que a gente possa identificar o que está acontecendo com esse potro. Por isso, a presença do médico veterinário dentro do Aras é imprescindível para garantir o bem-estar dos animais. Nós agradecemos a equipe do Aras Serra Bela e a médica veterinária Sara por essas orientações tão preciosas nos cuidados das éguas gestantes e dos potros. Acompanhe esta série de 3 episódios no nosso canal do YouTube. Bom, agora é hora de se programar. Nós vamos de agenda oficial. Começando com a 46ª Exposição Especializada do Marchador, promovido pela Associação dos Criadores de Brasília. De 8 a 13 de abril, Brasília, Distrito Federal, será o palco para os apaixonados pela raça. No dia 9 de abril, 3 grandes exposições começam simultaneamente. Em Itaperuna, Rio de Janeiro, teremos a 38ª Especializada, realizada pelo Núcleo dos Criadores de Itaperuna. Em Mococa, São Paulo, a 32ª Especializada, sob a organização do Núcleo do Marchador da Alta Mogiana. E na bela cidade de Salvador, acontece a 22ª Expo Bahia, promovida pela Associação dos Criadores do Estado. Todos esses eventos seguem até o dia 12 de abril. Já no dia 10 de abril, a cidade de Itajubá, Minas Gerais, recebe a Especializada da cidade, organizada pelo Núcleo dos Criadores da Mantiqueira. Em Matozinhos, Minas Gerais, a 3ª Regional do CTE Hotel da Mata, sob o comando do Núcleo da Grande BH. Entre os dias 11 e 13 de abril, o Piauí recebe a 5ª etapa Caminhos do Marchador no Aras Dois Compadres, promovida pelo Núcleo Piauiense. E no norte de Minas, Montes Claros cedia a 4ª etapa do Circuito Norte de Minas, entre os dias 11 e 12 de abril, sob a organização do Núcleo do Norte de Minas. No dia 12 de abril, a emoção das Copas de Marcha toma conta do Brasil. Em São João del Rei, Minas Gerais, acontece a 4ª Copa no Cave Chalés do Recanto. Em Itambacuri, Minas Gerais, o Clube do Cavalo Manga Larga Marchador dos Três Vales realiza a 1ª Copa de Marcha oficial da cidade. No Espírito Santo, a 4ª Copa de Marcha de Jaguaré, promovida pela Associação dos Criadores do Estado. E em Montes Claros, teremos a Copa de Marcha do Núcleo Norte de Minas. Fechando essa programação, ainda no dia 12 de abril, a cidade de Lagoa Formosa, Minas Gerais, recebe a 13ª Copa de Marcha, promovida pela Associação do Alto Paranaíba e Noroeste de Minas. Participe dos eventos da raça. Em abril, a agenda tá cheia, viu? Fique com a gente, porque no próximo bloco tem o curso Manga Larga Marchador para Todos. A gente volta já já. Informações e orientações que vão nortear o trabalho de criação e seleção. A gente cria cavalo por muita paixão, né? E com esse tipo de informação, com esse tipo de conhecimento que o curso traz, a gente passa a olhar o cavalo com um olhar mais técnico. Seja nas categorias, seja nos grandes campeonatos, os castrados têm proporcionado disputas de altíssimo nível. Que a pontuação do cavalo castrado aumentou muito, a disputa aumentou muito. Quer aprofundar seus conhecimentos sobre o Manga Larga Marchador? A ABCCMM oferece os cursos oficiais Manga Larga Marchador para Todos. São diversos módulos com conteúdo exclusivo e acessível, ministrados por instrutores credenciados, garantindo capacitação técnica para criadores, apresentadores e profissionais da raça. Entre em contato com seu núcleo regional e solicite o curso. Faça parte da evolução do nosso cavalo. Confira a grade completa no portal da ABCCMM. Transparência e gestão responsável. O Conselho Fiscal da ABCCMM aprovou as contas da associação. Durante a reunião na sede da entidade, foram analisados documentos, números e o balanço patrimonial de 2024. Acompanhe.
Membros efetivos do Conselho Fiscal, Nelson da Silva Gonçalves, Jorge Abicair Neto e Ronaldo Ribeiro Tavares, se reuniram para cumprir a função que compete ao Conselho de acordo com o Estatuto da Associação: examinar a qualquer tempo os livros, papéis, contas e documentos outros de natureza contábil da associação, manifestando-se a respeito perante a diretoria executiva, sempre e obrigatoriamente levando em consideração o orçamento, limites e formas de atuação aprovados pelo Conselho Deliberativo Superior. Tem um relatório para a gente examinar e tudo, e depois é apresentado outros números, que são aqui a evolução, né, do número de criadores, por exemplo, de número de animais expostos, número de eventos. São vários itens que apresentam para a gente, que a gente vai questionando também, se interagindo mais da evolução da raça, né? É muito interessante, a gente encontra aqui os colegas, né, do Conselho, o pessoal aqui da associação que prepara esse material. Os conselheiros analisaram todos os documentos e números referentes ao ano de 2024, além do balanço patrimonial, livros diário, razão e demais documentos contábeis correspondentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024. Mas a gente tem visto aí que a evolução é muito boa, os números são muito bons. E isso anima a gente, né, que é criador, está investindo cada vez mais na raça. Como também previsto no Estatuto, os documentos passaram pelo crivo de uma auditoria externa, independente, que comprovou que eles refletem com fidelidade a real situação econômico-financeira da ABCCMM. Com o parecer favorável dos conselheiros fiscais, os números vão ser apresentados em Assembleia Geral Ordinária para aprovação dos associados. Bom, agora a gente vai falar de cavalo castrado. Eles têm ocupado um lugar especial na raça, viu? Se antes eram poucos nos eventos, hoje o número de inscritos tem aumentado. E essa valorização se reflete tanto nas competições quanto na funcionalidade do dia a dia. Um novo olhar. Antigamente o cavalo castrado era aquele cavalo, vamos dizer assim, que a pessoa tirava, vamos dizer, do fundo da tropa. E hoje em dia não. Hoje em dia são animais que, além de muito manchadores, são animais bonitos, estruturados. Qualidades que têm encantado quem acompanha os eventos do Manga Larga Marchador. Os castrados, como a gente pode estar vendo aí, está crescendo bastante, né? Muito bicho bom, muito bicho diagramado. Tá dando gosto de ver os castrados rodando. Os cavalos hoje em dia estão com muita qualidade, né? O pessoal parou de castrar os animais, só que não tinha macho, os animais mais, como diz o outro, menos aproveitáveis, né? Mas agora estão pensando bem na boa marcha, né? Castrado, o pessoal hoje tem que castrar cavalo bom, porque senão não ganha pista mais não, né? Seja nas categorias, seja nos grandes campeonatos, os castrados têm proporcionado disputas de altíssimo nível. Que a pontuação do cavalo castrado aumentou muito, a disputa aumentou muito. Então, com isso, a valorização do cavalo castrado vem ano a ano aumentando. Os castradores estão sendo bem valorizados, porque ainda mais assim, o pessoal que usa pontuação, né, que usa briga de ranking, então eles acabam que somam bastante para a gente. O curso de marcha de castrado, a gente pode, nesse concurso, mostrar o potencial da raça Manga Larga Marchador, né? A valorização, no entanto, não está restrita às pistas de julgamento. O trabalho de seleção atualmente leva em consideração aquilo que é uma característica marcante dos animais castrados. É o cavalo de sela, né? Então, eu acho que é o cavalo que tem que estar mais certo possível, né? Mais franco, até mesmo não só que a gente não devemos fazer cavalo pra gente, né? Tem que fazer para todos. Selecionar cavalo é ter um bom castrado, começa por aí, você castrar um bom cavalo é sinal que você está selecionando bem. Então a gente procura ter um castrado bom, sempre a gente busca esse objetivo e ter um cavalo para outras pessoas montarem na fazenda, né? Então isso é legal demais. Reservado o campeão cavalo castrado adulto na Exposição Brasileira do Criador, Labirinto da Muralha de Pedra tem um papel de destaque na lida diária. Ele tem que ter função de castrado, andar na fazenda, né? Ele é um cavalo que o Haroldo monta, que é o proprietário. Ed Sucupira, campeão castrado júnior de marcha picada na Exposição Brasileira do Criador, também é o xodó do patrão. O cavalo que, quando o Leandro tá na fazenda, monta lá, não vende para ninguém, que é o cavalo que ele gosta e que a gente também tem muito orgulho de produzir um cavalo castrado como esse. Hoje em dia o critério de seleção está muito grande, né? Não é porque ele é um castrado que ele pode ser um indivíduo ruim, para ser garanhão tem diversos critérios, né?
Mas é um mercado muito bom e é um mercado também que a gente gosta de cavalgada. Lá a gente faz muita cavalgada na fazenda, né? Então é importante ter uns animais castrados para a gente andar lá. É a utilização do manga larga marchador, aproveitando todas as suas potencialidades. Do castrado, realmente, é o cavalo da cavalgada, é o cavalo da lida, é o cavalo do serviço, é o cavalo que você pode fazer um galope, mexer com gado. Então é muito importante se ter um bom cavalo castrado, né? O cavalo das cavalgadas. E hoje tem se valorizado muito os cavalos castrados. E a gente vê essa valorização no aumento de quantidade de categorias de castrados e a quantidade de animais por categoria de cavalos castrados também nas exposições e nas copas de marcha. Hoje todo mundo quer ter um cavalo bonito, um cavalo bem adestrado, um cavalo que ele tem prazer em todos os sentidos, em montar, em ver, em sentir. E é o que o nosso cavalo proporciona. Criadores de Divinópolis e região tiveram a oportunidade de aprimorar os seus conhecimentos sobre o manga larga marchador. Durante 3 dias, o módulo 2 do curso Manga Larga Marchador para Todos, promovido pela ABCCMM em parceria com o Núcleo Centro-Oeste de Minas, trouxe um olhar diferenciado sobre a criação e seleção da raça. Informações e orientações que vão nortear o trabalho de criação e seleção do manga larga marchador sob um olhar diferenciado. A gente cria cavalo por muita paixão, né? E com esse tipo de informação, com esse tipo de conhecimento que o curso traz, a gente passa a olhar o cavalo com um olhar mais técnico e isso vai ajudar muito, claro, todos os criadores que absorverem o conhecimento. Criadores de Divinópolis e região participaram do módulo 2 para criadores do curso Manga Larga Marchador para Todos, promovido pela ABCCMM em parceria com o Núcleo do Centro-Oeste de Minas Gerais. É de extrema importância, né, partir da gente que está à frente dos núcleos regionais, fazer esses cursos, chamar a turma, conscientizar as pessoas da importância. Aqui hoje a gente está fazendo o módulo 2, mas já fizemos o módulo 1, já fizemos outros cursos, né, com outros temas. Então, assim, a gente quer investir mais nisso porque a gente viu que tem demanda. 3 dias de conteúdo aprofundado com aulas teóricas sobre as características do cavalo, a biomecânica da locomoção, proporções, compensações e aprumos. Não analisem aprumo sem ver o movimento. Além da aplicação na prática do que foi debatido em sala de aula. Importante, né, para a raça, começando a criação, e Manga Larga trazer essa oportunidade da gente começar correto, né? Começar já com uma genética bacana, entendendo o momento aí do criador, para, vamos falar assim, errar menos, né, na criação. Dentro do curso são 2 módulos voltados especificamente para os criadores. As informações transmitidas são fundamentais para o direcionamento da criação, principalmente para aqueles que estão iniciando um trabalho de seleção do manga larga marchador. É o caso do Guilherme. Os rumos da criação, iniciada há pouco mais de 1 ano, mudaram completamente depois que ele participou do módulo 1. Nítido que nós tínhamos começado muito errado. Então nós liquidamos o plantel, depois que o curso com o Thiago nós liquidamos e entendemos que assim, eu precisava aprender primeiro para começar certo. Aí fiz o módulo 1, estamos fazendo agora o módulo 2 e a ideia é que agora no segundo semestre, aprendendo mais, fazendo mais cursos, a gente vai começar para errar menos e fazer uma criação mais sólida para ter um mercado um pouco mais próspero e promissor aí. Um aprendizado que não se esgota mesmo para quem já está há mais tempo criando e selecionando o marchador. Acredito que terceirizar o conhecimento é sempre a pior escolha para o criador de cavalo. Então o criador de cavalo, quando ele toma posse de conhecimento e ele pode avaliar o seu plantel, o seu manejo e as condições que ele tem, inclusive de mercado e como que ele se posta e se porta dentro do mercado, ele consegue mais sucesso. Então eu creio que o conhecimento é a chave do sucesso e creio que todos deveriam fazer os cursos que são oferecidos pela Associação dos Criadores de Cavalo Manga Larga Marchador. Conhecimento não vale de nada se ele não é passado adiante, né? Então a gente vê uma necessidade muito grande dos criadores da raça ter acesso, né, a conhecimento técnico-científico aplicado ao manga larga marchador. Particularmente esse módulo 2, a gente tem a gente aborda assuntos
de uma forma bem mais aprofundada, né? Sempre relacionadas à morfologia, à marcha do cavalo manga larga manchador, mas de uma forma bem mais aprofundada. Então a gente fala também do treinamento, da maneira correta de treinar, a gente fala muito dos fatores que interferem tanto positivamente quanto negativamente na marcha. Então uma visão bem mais aprofundada, abordando aí os temas, né, que são de bastante interesse na raça. Conhecimento que, se bem aplicado, favorece e impulsiona a evolução da raça. Faça você também os cursos Manga Larga Marchador para Todos. Entre em contato com o seu núcleo regional e solicite. Bom, hoje a gente fica por aqui. Na semana que vem você acompanha mais cobertura dos bastidores sobre a Exposição Brasileira do Criador 2025. Até a próxima. Tchau, tchau.